Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos aqui às 19 em ponto, todas as segundas às 19 horas, para iniciar mais uma Segundas com Léo Bastos. Hoje nós vamos receber aqui o professor Alexandre Lobo Reis, que é professor e historiador. Nós vamos fazer um papo aqui sobre conjuntura, né? Vamos falar sobre história, sobre geopolítica, sociologia, filosofia, educação, cultura, geopolítica, política em geral. Estamos aguardando ele entrar aqui para poder fazer o convite a ele. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui se ele já chegou. Aqui o João Miguel está aqui conosco agora. Olá, João Miguel. Como vai? Também Nick Fotiolista e o professor Alexandre acabou de entrar e vamos fazer o convite a ele aqui. Ele está recebendo lá o convite. Entrar agora. Também Débora Jararra. Como vai, Débora? O professor Alexandre está conseguindo aí? É só aceitar o convite que foi aí para você. Deve ter chegado aí. Se não chegou, escreve aí no chat para mim que eu lhe informo, eu mando novamente. Estamos aqui com o Franklin John também. Frank John. Deve ter chegado aí. Ainda não chegou, não? Deixa eu ver aqui, então, novamente, para poder lhe mandar. Vamos lá, vamos ver se agora vai entrar. Pronto, agora sim. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Prazer Alexandre. Tudo bem? Prazer todo meu. Enquanto você chegava aqui, eu falei que você estaria conosco aqui, né? Falei sobre o que nós vamos conversar, fiz uma prévia. E enquanto o pessoal vai chegando, eu queria te pedir para você fazer uma breve apresentação sua, como você quiser, como se sentir à vontade, né? E a palavra está contigo. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou professor de História, formado pela UERJ. Conheci o professor Léo, trabalhamos juntos em alguns colégios, né, em Petrópolis. E trabalhei muito tempo no Banco do Brasil, no Fundo de Pensão, e tinha feito outras faculdades, resolvi fazer História, já tem um tempo, né, por paixão mesmo, e não me arrependo, embora seja uma profissão que é aquela pílula vermelha do Matrix, né? Há uma opção entre a azul e a vermelha. Quando você estuda História e Ciências Sociais, você opta pela vermelha. A vermelha, realmente, você cai na realidade da Matrix e nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu não me arrependo. Alguns cabelos caíram também por causa disso, mas é sempre agradável e reconfortante a gente ter noção do que realmente acontece. Muitos não aguentam a realidade, eu sei que é duro, mas é importante a gente, pelo menos para mim, foi importante conhecer essa realidade e trabalhar nela. E eu conheço o Léo já há algum tempo, né, Léo? A gente se conhece trabalhando junto. E eu fiquei um tempo fora de Petrópolis, voltei tem 1 ano e meio, mais ou menos. Eu sou carioca, moro em Petrópolis por opção, né? Realmente sempre gostei, vinha para cá quando criança e gosto bastante daqui.
embora minha família, todos, pais, irmã, sobrinhos, estejam em Teresópolis. E assim, um fica fugindo do outro. É isso aí. Nós nos conhecemos realmente há algum tempo, né? Nós trabalhamos juntos em algumas escolas, temos aulas juntos, e foi uma grata surpresa poder te encontrar nessas escolas e poder ter consolidado a nossa amizade, né, por afinidades, né, de pessoais e de pensamento, e a gente foi estreitando a nossa relação e estamos até hoje amigos. Se eu não me engano, eu te conheci há 18 anos atrás já, quer dizer, já tem uns 18 anos aí dessa história aí, né? E a gente, é o que você falou, né? A realidade da sala de aula, né? É uma realidade muito dura, mas ao mesmo tempo é gratificante, né? A gente sabe que ela é árdua, que é cada vez mais difícil, mas também a gente tem a gratificação de você dar aula para pessoas que depois você vê formados e levando as suas vidas, homens e mulheres bacanas e que têm uma visão de mundo bacana e que a gente sabe que a gente botou um grãozinho de areia ali para contribuir com aquilo ali. Muitas vezes alguns desses nos encontram na rua, nos abraçam, nos beijam, e isso é muito bacana, né? Apesar de que nós não podemos, né, romantizar a profissão, porque ela é muito dura, né? Ser professor é uma profissão dura em qualquer parte do planeta, no Brasil não, sem comentários, né? Por situações inúmeras, né? Diversas, situação financeira, situação de descaso do governo, muitas vezes de uma parcela da sociedade que não considera a educação como prioridade. Enfim, temos muitos problemas, mas ainda assim, entre os prós e contras, eu te digo que eu gosto do que faço, assim como certamente um médico ou uma enfermeira ou um enfermeiro no meio de um desafio desse, que passamos agora com essa pandemia, deve estar se sentindo orgulhoso de estar fazendo um trabalho mesmo no meio dessa dificuldade toda. Eu acho que é uma sensação semelhante à sensação que a gente tem, né, de dar aula com todas as dificuldades que passamos, ainda assim a gente consegue produzir alguns resultados. E acho que é isso que, né, nos incentiva, e é isso, é para poucos, né? É só maluco mesmo que abraça esse tipo de coisa nos dias de hoje, mas é isso, tem alguém que tem que fazer, né? E nós estamos aí, e é muito bom poder, inclusive nesse caminho, poder ter te encontrado. Com certeza. Léo, e eu queria iniciar a minha fala, né? Primeiro agradecendo Fique à vontade. quem está na live, e essa live vai ficar perpetuada no teu Instagram, então, consequentemente, quem não puder, algumas pessoas falaram que tem outras lives hoje, estão tendo aulas pela internet, né? Sim. E não poderão assistir ao vivo e vão assistir depois. Conosco aqui estão no momento o João Miguel, o Cleverson Barbosa, a Débora Jarrara e a Anelisa. Então, um abraço para vocês aí. A palavra está contigo, isso. Alexandre. Bom, eu queria iniciar essa fala, né, numa provocação que é importantíssima no momento que vivemos, no momento político, né? Está se aproximando das eleições no dia 15. Procurar primeiro desarmado, tentar consolidar um ponto de encontro, de convergência entre diversas mentes, né, que estão aí em confronto, não só no Brasil, com o mundo. Ontem eu dei uma olhada no Dário, né, a questão das redes, né, e que é muito importante a gente chegar a fazer um estudo lá atrás, falar um pouco da função, da necessidade de se instituir um Estado democrático. Eu não vamos, né, como historiadores que somos, não podemos também, senão não vai dar tempo de falar muito lá atrás, mas pelo menos no momento em que se cria a necessidade, né, e eu estou desarmado para isso, porque
quando a gente traça um ponto de convergência, a gente chama a reflexão. É uma provocação positiva. Não há condições de você ter um diálogo no momento que você não encontra um ponto onde as pessoas possam convergir e ao serem provocadas no bom sentido, né, trocarem informações para que chegue a um denominador comum, né? A democracia é isso, senão a gente estaria falando em guerra. Então estamos aí para isso. E voltar a essa questão lá do Estado, né, que a gente sabe muito bem a necessidade. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: eu não vou votar em ninguém, ninguém deveria votar, sou revoltado. Mas é aquela questão, se ninguém votar, o que vai acontecer? Teoricamente, impossível isso, mas vamos analisar de uma forma teórica. Vai haver alguma coisa que vai mudar a situação? Não. A gente tem exatamente que procurar entender o papel do Estado e como talvez um voto seja até tão importante quanto ou mais importante que o casamento. O casamento, lógico, ninguém quer se separar, mas é difícil separar, né, quando é feito oficialmente. Mas você espera 4 anos, né, quando você vota e não vota naquele que te representa, que representa a sua classe social, você tem que esperar 4 anos. A democracia exige que se espere 4 anos, né, a não ser que haja realmente um crime comum ou crime de responsabilidade, que são coisas que estão saindo um pouco do eixo, mas eu procuro também tocar nesse assunto. Então, falar um pouco da necessidade que o homem teve antes do Estado Democrático de Direito, do Estado Nacional Constituído, o Estado absolutista, que a gente sabe muito bem, né? E você entrou na pessoa do rei, e aí traça uma questão do ungido, daquele que tem todo esse aspecto, né? Mas o racionalismo, o iluminismo vai jogar foco na necessidade do homem comum, aí vai a burguesia, que vai se manifestar querendo ganhar espaço no poder, né? E ela vai querer fazer diferente, né? Porque ela tem uma representatividade muito grande no poder em termos econômicos, então ela vai querer chegar lá. Então, nesse momento, você já não deixa mais na mão do rei absolutista, mas deixa, assim, em algumas monarquias parlamentaristas, né? Algumas monarquias que têm uma representatividade popular, que foram surgindo e foram aumentando o número, a necessidade de você delegar poder a pessoas para representarem você, né? E é importante, porque senão você viveria numa barbárie. A gente tem um reducionismo histórico, que eu me permito fazer, com relação ao condomínio, né? Só para a gente iniciar esse bate-papo. O que você acha também disso? Condomínio. Você vive num condomínio. Você tem um estatuto, né? Você elege um síndico, um conselho fiscal, que vai realmente representar o que é de melhor, né? Naquilo que você pensa. E vamos dar um exemplo aqui. Você como jovem, uma pessoa, no verão, um grupo lá, vamos pedir para que a piscina e o bar do condomínio vá até as 22 horas no verão, nas férias. Então você tem um projeto, permite o reducionismo, né? E outras pessoas não querem, acham que tem que ser até as 16, às 18 e tal. Então aí existem pessoas que vão concorrer, né? E você vai votar, e o teu grupo, naquela chapa que representa os seus interesses. Não é só questão, obviamente, da piscina e do bar, mas eu estou dando, mais uma vez, citando o reducionismo de interesse. Então é claro isso. Aí vai chegar uma pessoa, um teu amigo, que é de outra chapa, que não, ele quer que termine de você. Ele é seu amigo, mas fala: vem cá, Paulo, João, o meu interesse é que a piscina, meu grupo, a gente gosta de festa, no verão, fica até as 22 horas. Então você é meu amigo, mas eu tenho um projeto da outra chapa e contempla o meu grupo. Então, obviamente, eu irei votar. E a democracia é isso, né? Eu fiz esse reducionismo, e até para começar esse nosso bate-papo, queria que também a gente trocasse mesmo, falando um pouco dessa necessidade de instituir um Estado antes absolutista e depois o iluminismo, um Estado democrático, né, em que se pensou o quê? Pensou em abrir mão de uma individualidade, que é isso que o Estado prega, em prol de quê? De um bem comum. Já pensou todo mundo: eu vou sair para trabalhar, você vai sentar aí, teus pais estão em casa, se a gente não se sentir seguro? Aí tem uma teoria.
no Estado, né, e pudesse sair para trabalhar à noite, deixar nossa família em casa, porque a gente, teoricamente, acredita que existe uma polícia honesta, que existe um Estado, né, um poder público que está olhando isso aí. Né? Então, imagina se não existisse o Estado. Seria barbárie, todo mundo armado. E para terminar essa minha fala, para passar a bola para você, falar que a história é muito curiosa, quando você só olha a cereja do bolo. Esse governo federal vai passar para a história do Brasil como o governo que instituiu o vereador. Né? Se você olhar só a cereja do bolo, não olhar o recheio, vai ficar para a história que esse governo federal foi aquele que instituiu, que já é uma demanda de quase 60 anos, se não me falha a memória, e nesse momento ele institui a profissão de historiador. Se você não olhar o recheio, na verdade não foi ele que instituiu, ele vetou e nós derrubamos, pelos nossos representantes legislativos federais, na Câmara e no Senado, derrubamos o veto dele e conseguimos, a partir de 19 de agosto, a profissão de historiador que está há 60 anos em litígio. Né? Então, essa é a dinâmica da história. Eu vou te passar para você comentar, para a gente trocar ideia, sobre essa questão, né? Do Estado, da necessidade de você abrir mão de uma individualidade, como é importante isso, como é importante para a democracia, em prol de que você, em todo momento, quando há eleições, você revigora, você oxigena, né, esse processo que o Estado Democrático dirige é um Estado, não é um governo, não é uma política do governo, é uma política de Estado, e nas eleições você delega poderes a pessoas que, teoricamente, iriam representar você, né, dentro da sua classe social. Eu quero saber de você o que você acha. Antes das pessoas falarem, eu vou votar no Paulo porque é meu amigo, mas ele não quer que a piscina fique até 22 horas, quanto isso representa quando cada cidadão e cidadã não olham a questão, primeiro se conhecer como classe social, se reconhecer como classe social, identificar qual realmente representa, qual é o número do seu sapato. O meu é 42, eu não posso comprar um 36, que não vai me caber. Né? Eu queria jogar para você, até fazer também esse complemento do Estado Democrático de Direito e dessa condição que nós temos de passar a bola para o Estado, como é importante. Eu até comparei com casamento, né? Porque você não demora 4 anos, depois do primeiro dia de decepção, 4 anos para poder se separar e tentar cada um tocar a sua vida. Né? E enquanto que numa eleição você espera um mandato de 4 anos para poder eleger ou reeleger aquela pessoa. Eu queria te passar essa provocação. É isso aí, Alexandre. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui, a Anitinha, né, que também entrou aqui conosco agora, né, a Carmen Sá Barreto, um abração para você, Um abraço, a Célia Bastos, que é minha mãe, um abração também. As então, Alexandre, é isso aí. Eu quero fazer uma série de comentários em cima do que você colocou, que tem várias questões importantes aí. Né? Primeira questão, tem um aspecto aí que muita gente comenta, porque agora nós estamos na era não estamos nem mais na pós-modernidade, nós agora estamos na pós-verdade. Né? Ou seja, não é mais um recorte da realidade que se faz com análise do que está acontecendo no mundo e na sociedade, como a pós-modernidade propõe. Na realidade, retoricamente, você se utiliza de qualquer argumento que você queira. Talvez voltemos lá no período dos sofistas, né? Antes da Grécia clássica, e a partir da retórica você defende uma premissa e aquilo passa a se constituir como realidade. Mesmo que ela não seja, de fato, concretamente uma realidade. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Né? Porque uma das coisas que a gente percebe que ocorre atualmente, entre esses discursos falsos que as pessoas vão reproduzindo sem saber o que estão falando, né, por exemplo, a questão de que se ninguém votar, nós teremos novas eleições, ou se menos de 50% votar, nós teremos novas eleições. Primeiro lugar, que é o seguinte, isso não existe na lei. Não existe. Se você tiver um voto, este um voto elege aquele que teve esse um voto. Então, desmistificar essa história de que se menos de 50% votar, Segundo, teremos novas eleições com quem? Com os mesmos candidatos? Com que outros candidatos? Que estão aí, os que se apresentaram.
E constitucionalmente, o que se determina é que as pessoas só concorrem a eleições se você tiver filiado a partidos, né? O que eu acho louvável, eu não sou contra isso, não. Porque o que é a ideia de partido, o conceito de partido? É tomar parte de uma parcela da sociedade, de uma parcela de ideias de pessoas que comungam de um mesmo princípio e se organizam em torno daquele princípio para defender princípios que vão ser externados para a sociedade e a sociedade terá a possibilidade de escolher entre esta ou aquela ideia. Outro aspecto que é muito importante, que você citou aí, né, é não personificar o teu voto. Né? Eu não voto no Alexandre porque o Alexandre é meu amigo. Isso pode ser um aspecto porque eu conheço o Alexandre e conheço o que ele defende. Mas é por o que ele representa e as ideias que ele defende, o que ele vai encampar. Não é? Eu tenho muitos amigos, eleição de vereador mesmo, acontece muito disso, né? Principalmente em uma cidade de médio porte como a nossa, a gente conhece muitos vereadores, muitos candidatos a vereador. Né? E se eu tivesse que votar em amigos, eu teria vários. Aí eu ia escolher o mais amigo e a questão não é essa. A questão não é essa. A gente tem que votar, a gente tem que ir lá escolher aquele ou aqueles que representam o partido, ou seja, a parte da sociedade na qual nós entendemos que somos representados. Né? Então, a gente vota nas ideias, nas concepções. Portanto, se é o Alexandre, o Léo, ou o Antônio, ou o Manuel que estão lá defendendo aquele conjunto de ideias do qual eu comungo, a diferença entre ser o Alexandre e o Léo é muito pequena, porque eu sei que esta pessoa é portadora de uma concepção na qual eu acredito. Ou seja, a nossa democracia ela é representativa. Quem está lá representa aquilo que eu entendo que é melhor para a sociedade. Né? E importante também que mesmo aquele indivíduo que votou e que o candidato dele perdeu, ele não tem que ficar dizendo assim, não adianta que eu não vou votar porque ele não vai entrar mesmo. Quanto mais votos ele tiver, mesmo fora, mais condições ele tem de ter moral e de ter capital político para poder fazer a oposição a uma determinada concepção que está no poder. E ter oposição é fundamental para que a gente tenha, né, na dialética, né, no aspecto do contraditório, que a gente tenha crescimento. Se não tem alguém te dizendo que você está fazendo besteira, você vai ficar fazendo besteira a vida toda achando que está fazendo certo. Né? Então, a oposição é fundamental. Então, você retomou lá atrás, né, como eu gosto também de fazer esse resgate histórico, né, o início dessa brincadeira toda aí, né, o embriãozinho vai ser lá em Portugal, em 1139, com a construção do primeiro Estado Nacional. Mas, efetivamente, a ideia e consolidação, né, das sociedades, o que é sociedade? Né? A própria palavra está dizendo também, é só a gente prestar atenção no que as palavras dizem para a gente. Sociedade é o quê? É ser sócio. Nós somos sócios de alguma coisa. De quê? Né? Nós somos sócios de um consórcio, de um conjunto de instituições que vão defender, principalmente, fundamentalmente, são papéis do Estado. Educação, saúde, segurança e seguridade social. Né? Então, a gente põe dinheiro, a gente elege representantes para quê? Para que você tenha, né, enquanto sócio, ingerência e participação na condução. E aí a gente vai lá no início do Estado moderno, com as concepções fundamentalmente de alguns teóricos, como Hobbes, como Bossuet, como Maquiavel, né, que vão dizer o que exatamente? Né? Vamos pegar uma frase do Hobbes. Né? O Hobbes diz assim, a mais célebre dele, né? O homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Né? Que o homem, no seu estado primitivo e sem organização social, ele pode, mesmo sem perceber, engolir a si mesmo. Ou seja, se você não tiver uma relação de associação, de empatia, de unidade e respeitar os ritos da qual você fez parte da construção, né? Respeitar as leis que você ajudou a construir e a defender,
mesmo que algumas dessas leis não sejam exatamente o que você deseja. Por quê? Porque você também não tem como ter todo o Estado funcionando em torno do que você pensa, em torno do conjunto de toda uma sociedade. O homem é o lobo do homem. E um belo dia, né, da mesma forma que você engole alguém, alguém te engole. Então, é fundamental o papel do Estado, da sociedade organizada, das instituições, e nós temos que defender isso a qualquer custo, né? Quem está na instituição pode não nos representar. Quem está na instituição podem ser pessoas que a gente não confia e que muitas vezes são bandidos, né? A gente tem muito disso. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer de tudo para reformar o Estado, para ele se aperfeiçoar nas suas instituições e continuar votando para aprimorar a democracia e a gente tirar de lá pessoas que têm esse perfil. E não, como nesse momento de pós-verdade as pessoas tendem a fazer, uma parcela da sociedade, atacar a instituição. Não é possível viver sem Congresso Nacional, não é possível, em uma sociedade civilizada, viver sem a instituição, no caso do Brasil, da Presidência da República, né? Poderia ser, no caso do parlamentarismo, o próprio parlamento, mas no Brasil é a presidência. Não é possível viver sem um judiciário atuante, não é possível viver sem uma polícia, né? Porque o Estado tem a prerrogativa da violência, a violência não no sentido da opressão, mas no sentido da garantidora da paz, né? A gente também, enquanto contribuinte, põe dinheiro lá para que seja protegido também, né? Aí, inclusive, a origem do Estado moderno está aí, lá atrás, no século, principalmente no século XV, XVI, não é? Então, veja bem, a gente tem que fazer todo o movimento para defender a qualquer custo as instituições. Né? É isso que garante que nós tenhamos a possibilidade de avançar. Né? O não voto, né? e o ataque às instituições não nos torna mais fortes. Muito pelo contrário. O vácuo do poder faz com que espertalhões assumam o poder e governem por nós a contragosto. A gente querendo ou não querendo, e eles ditando o que é bom, o que não é bom para a vida das pessoas. Então é isso que nós não podemos abrir mão, né, do nosso direito de fala, do nosso direito de voto, do nosso direito de manifestação, né? Ou a gente elege alguém e participa ativamente, cobrando, estando perto, prestando atenção, e também votando, ou a gente mesmo pode se colocar na condição de candidatos, né? E tentar aportar parte da concepção daquele grupo de pessoas no qual a gente gostaria de representar. Então, eu acho fundamental a tua fala, e é bom a gente elucidar, porque nós vivemos num momento, né, da pós-verdade, que tudo isso vem sendo atacado, e são contadas mentiras, e as mentiras passam a ser verdade, né, como essa que a gente está dizendo aqui, né, de que, não, se a gente não votar, e menos de 50% haverão novas eleições. Não, com a Constituição que temos, não. Se tiver um voto, este um voto elege o indivíduo que vai ocupar o poder. Então, temos que votar sim. Se a gente não concorda com essas leis, quer reformar o Estado e as leis, a gente tem que colocar outras pessoas lá, ou nós mesmos nos candidatarmos para ir lá, reformar as leis e dizer assim, não, só se tiver 50% mais um é que vai eleger alguém. Tudo bem, se for dessa maneira, tudo bem, mas para isso a gente tem que reformar a lei e respeitar a lei que está lá, porque nós pactuamos fazer parte dessa lei. Coisa que a atual conjuntura que nós estamos vivendo, né, quem está no poder, né, quer exatamente fazer o quê? Rasgar a lei e passar por cima das instituições e acabar com o papel fundamental que as instituições têm para as vidas da sociedade como um todo. Então, eu queria registrar isso aqui, queria passar a bola para você também, para você continuar aí a tua explanação. Essa questão que a gente está tratando é de suma importância, e eu tive o primeiro contato com ela, não foi na história. Eu cursei Direito quando eu tinha 20 anos, e eu fui aluno do Jonas Rezende, que é pai da Lídia Bronde,
e era professor de Sociologia do Direito. Muitas pessoas falaram, por que eu estou estudando isso? Muitos colegas, eu cursava Direito. Então, eu quero saber logo do direito penal, eu quero saber como se prende, como se solta, né? E essa questão do homo homini lupus est, você falou do Thomas Hobbes, o Leviatã, né? Foi que eu já gostava dessa área, então, a economia e ciências sociais. Então, é de suma importância esse entendimento. Eu estava até vendo um dia, pouco tempo, foi a semana agora que passou, uma live do Yuri Moura, né, nosso candidato a vereador em Petrópolis, com o Freixo, falando exatamente, ele perguntou a algumas pessoas, você já foi à Câmara dos Vereadores de Petrópolis? Moradores de Petrópolis? Não, nunca fui, só passei na porta, domingo ali tem uma feira de antiguidade. Né? Então, as pessoas não se posicionam, né? Essa questão não se posicionam, quer dizer, porque elas não sabem um papel de suma importância que elas... A importância que o voto dela e o acompanhamento dele, ainda mais no âmbito municipal, né, Léo? Porque a gente tem contato, como você falou, até algumas pessoas são vizinhos nossos, e a gente tem de cobrar, tanto como oposição, porque o momento da eleição é um momento. São adversários, não são inimigos. Né? E nós temos nossos projetos, e depois, na democracia, você vai apoiar as coisas que o teu partido, que as pessoas que pensam como você acham que são positivas, e cobrar de uma forma republicana, né? Com veemência, com contundência, e tal, mais de uma forma republicana. Aquilo que você acha que não está sendo feito. Eu quero só reportar que eu vi no final de semana, o porquê os sinos dobram. Né? E me lembrei da Guerra Civil Espanhola, que a gente estuda pouco, né? E que tem uma representatividade muito grande no todo o processo da Segunda Guerra Mundial, né? Quando o presidente na época, né, Manuel Dias, Azenha Dias, a gente fala, os republicanos perdem para os nacionalistas que são os fascistas, né? Que foram apoiados por Hitler, Mussolini, apoio militar, inclusive, né? Apoio militar, de bombardeios e tudo. Ele vai se refugiar na França, e o coronel, depois o general Pétain, que é o líder francês, quando ele morre, logo depois ele morre, já estava degradado a saúde, chateado, e impede que ele seja, no seu velório, representado homenageado como chefe de Estado. Ali começa o transtorno para a França. O reconhecimento do governo de Franco pelo Reino Unido e pela França é a negligência de você simplesmente olhar para o teu umbigo. Mas é bom para o Reino Unido o governo fascista? É bom. É bom para a França o governo... Não que seja o nosso, ele lá. Então, quando você vira as costas e olha só para o seu umbigo e não vê ao seu redor, porque hoje eu vou votar num fascista, num neofascista, porque está sendo bom para mim. Né? Quando, na verdade, aquela história do filme do Homem-Aranha, né? Que ele deixa o bandido passar porque ele não recebe o que ele achou, também um outro reducionismo histórico, e o bandido foge no elevador, bem feito, cara, e no final o bandido acaba matando o tio dele. É um outro reducionismo histórico que eu me permito fazer, exatamente para séries de paralelo. Então, as pessoas não participam, né? E ficam cobrando da política como se fosse uma coisa alheia, completamente alheia à sua vida, quando na verdade é totalmente o contrário. Totalmente. Há uma medida provisória do governo federal na semana agora que faz uma segregação de crianças superdotadas e com algum transtorno, né, para que sejam tratadas em salas diferentes. Quando já era um padrão, aí a gente você fala da pós-verdade, né, da modernidade líquida, né, que Bauman trata muito bem. Por que ele é líquida? Porque o líquido ele se adapta a qualquer recipiente. Se você botar num prato, ele vai ficar naquele formato do prato. Se é numa tulipa de chope, vai ficar como né? Então, é esse discurso que é mundial, né, do mundo, do planeta, que é plano, que a saliva de epiléticos transmite a epilepsia. Quer dizer, esse tipo de coisa que é um discurso que ficou lá para trás. Não dá mais para voltar a isso. Não dá. Daqui a pouco a teoria das raças, você vai medir quanto por cento do cidadão. Até agora está mais sofisticado. Você tem exame de DNA. Quer dizer, isso aí ficou para trás, quando na verdade não fica, né? Porque a história é dialética, então aquela antítese que no final, na síntese, teve uma pequena só representatividade, ela volta como outra tese, e aí isso aí é democrático, mas não pode você usar a pós-verdade, né, um mundo líquido,
para botar as pessoas, botar o foco em outro canto, que não é naquele interesse. Então eu achei essa fala do Yuri muito interessante com o Freixo. As pessoas não participam. É um tapinha nas costas, fulano. No meu bairro tem uma figura dela. Tapinha, fulano bateu nas minhas costas. Ele me considera, sabe o meu nome? Ele sabe o meu nome. Então eu vou votar nele. Ou uma churrascada, ou um cimento. Isso a gente sabe. Quando na verdade é a mesma, em grau menor, a mesma olhada para o próprio umbigo que a França e o Reino Unido tiveram na negligência de entender a Guerra Civil Espanhola como uma necessidade não de Flamengo e Vasco, de ter uma democracia e não permitir que o fascismo tomasse conta, como tomou. Vai até 75, 77. De 39, olha o estrago. E a gente corre o risco, infelizmente, de passar por isso aqui e ainda tem pior, por eleição. Exatamente, Alexandre. Deixa eu só fazer mais uma salva aqui aos presentes, dar boas-vindas aqui ao Paulo de Tarso de Queiroz, que está aqui conosco também. Um forte abraço para você, né? E mais uma vez você tocou em questões fundamentais aí, né? O que a gente tem que prestar atenção, né, no momento que a gente vive, é que é o seguinte, às vezes as pessoas acham que a quebra dessa institucionalidade ou do Estado de Direito, né, no qual nós estamos aqui argumentando favoravelmente a isso, né, se dá pura e simplesmente num processo do que a gente viu ocorrer em outros momentos, né? Como um golpe de Estado militar, e aí você instaura uma nova ordem institucional. Amigo, as coisas vão se aperfeiçoando, né? E mesmo se a gente for fazer o resgate da história, se a gente entender como é que se consolidou os regimes totalitários na Europa, né? Lá no século XX, lá na década de 30, 40, 20, né? Como é que se deu a consolidação disso? Não foi através de golpes de Estado, né? Hitler chegou ao poder democraticamente. E nós estamos vivendo um momento que é ímpar, que as pessoas talvez não se dê conta, que é um momento decisivo para a gente ou virar essa página e parar com essas sombras de, né, esses fantasmas horrorosos que estão aqui pairando atrás da gente, que pode a qualquer momento nos atacar, né? Ou a gente virar essa página definitivamente, porque é nesse momento onde nós temos as eleições municipais que as coisas complicam. Por quê? Porque hoje nós temos no poder, né, no poder central, uma pessoa que tem posturas autoritárias, discursos autoritários. Isso não sou eu que estou falando. Mais uma vez, a pós-verdade vai negar isso. Não, não tem como relativizar. Ele diz explicitamente, tem tudo gravado. Está tudo gravado. Ele é machista, fascista, homofóbico, xenófobo, tudo isso junto personificado numa pessoa. Está gravado, as falas estão gravadas. Né? Ninguém está inventando história. Ele confirma o que ele falou e continua falando. Agora, ele chega ao poder e tenta, de certa maneira, acabar com as instituições e estabelecer um poder mais conservador, e mais conservador não é nem o grande problema, autoritário. Autoritário. O que acontece a partir desse momento nas eleições municipais? Nas eleições municipais, nós vamos eleger prefeitos e vereadores. É neste momento em que o autoritarismo e o fascismo, se a gente não abrir o olho, se instala. Por quê? Porque ele passa a fazer parte das entranhas da sociedade. Ou seja, você passa a ter representantes diretos seus no seu município, os vereadores e os prefeitos, que vão falar em nome da sociedade, e é onde você capilariza, né, o poder.
Então, o presidente chegou ao poder, 2 anos depois, ele tem a possibilidade de capilarizar esse poder para o bem e para o mal nas eleições municipais. Então, se nós não abrirmos o olho, o que vai necessariamente ocorrer nas eleições agora é que o fascismo pode se instalar como se instalou na Europa dessa forma. Foi no momento em que ele atingiu as instituições, as pequenas instituições, né, dos municípios, dos estados, e nesse momento é que efetivamente ocorre o golpe. Porque aí você tem todo o poder e aí você dá o golpe dentro do golpe. Assim como ocorreu em 64, depois que houve o golpe militar, você teve o golpe da ala mais radical contra a ala menos radical, né, ocupada no primeiro instante. Assim aconteceu na Europa com Hitler, né? E isso pode vir a ocorrer nesse momento, se a gente permitir. Para isso eu quero fazer um apelo, Alexandre, que é o seguinte, para que as pessoas tenham noção e percebam a gravidade desse problema que nós podemos enfrentar e que a gente se una em torno de candidatos, né, de pessoas, de ideias que representem a nossa concepção, não necessariamente na integralidade, porque ninguém vai representar na integralidade, mas que esteja mais próximo daquilo que a gente acredita, ao invés de nos dividirmos. Eu quero fazer uma crítica, que é o que aconteceu nas eleições presidenciais passadas, tá? Para a gente entender como alerta do que pode ocorrer agora. Nas eleições presidenciais passadas, por um hegemonismo de parcelas da sociedade democrática, dos partidos e das ideias que alguns estavam defendendo, eles estavam, cada um puxando para um lado. Não se construiu uma unidade, né? Uma unidade à centro-esquerda, à centro-direita, seja aonde for, mas que seja essencialmente naquele momento democrática, que nos permitisse continuar debatendo as nossas ideias e podendo aprofundar a transformação que a gente tanto almeja. O que aconteceu inevitavelmente? Né? O PT, com a sua premissa, naquele momento, e que ainda tem muito disso, hegemonista, né, quis marcar posição e lançou o candidato Haddad. Né? Primeiro o Lula se inviabilizou pelos motivos que todos sabem e botou o Haddad. Haddad é um quadro, é um cara fantástico, tem uma visão incrível, né? Mas a gente sabia, né, que a possibilidade dele perder no segundo turno era muito grande, porque a rejeição ao petismo era imensa. Então, houve uma imaturidade de não se compreender que talvez não fosse o melhor nome. Outra situação que ocorreu, não fosse o melhor nome, não porque era ele, mas eu digo o PT, talvez era a hora do PT se aliar a alguém, né, algum outro partido, mais um grupo de outros partidos, para poder fazer uma coalizão para a gente evitar esse tipo de coisa que nós estamos vivendo. Né? No segundo momento, nós temos um segundo turno. E nesse segundo turno, mais uma vez, né, a vaidade falou alto e tivemos candidatos que estão na centro-esquerda que, com um discurso desenvolvimentista extremamente preparados, como é o caso do Ciro Gomes, que é outro cara que tem extrema admiração. O cara foi para Paris. O cara foi, não é comigo. Sabe? Então, veja, a gravidade que a gente vive. Se a gente fizer isso agora nas eleições municipais, Alexandre, e ficar divididos, não é hora da gente ficar assim, não, a gente vai eleger 10 vereadores, na Câmara tem 15 cadeiras. Não vamos, acordem. Não sei se a gente vai conseguir eleger um prefeito nosso. Mas se a gente não conseguir eleger um prefeito, a gente tem que ter, no mínimo, um número razoável de representantes na Câmara para fazer essa oposição que nós estamos defendendo aqui, da manutenção das instituições e da ordem democrática. Sim. Né? Para defender as concepções democráticas, populares, progressistas que nós, do nosso campo, defendemos. Então, neste momento, amigo, se a gente eleger um cara que exploda de votos e que venha forte e que tenha a possibilidade de, com o voto popular, chegar lá e bancar posições na qual a gente defenda, já é um grande lucro. Né? Por isso, né, que me permita aqui o recorte, né, eu fazendo toda a análise que eu fiz aí de tudo que está ocorrendo, eu entendi que a figura que nos representa, que tem maior possibilidade no momento,
é o Yuri Moura. É por isso que eu foquei, né, e fiz toda a trajetória e todo o caminho para apoiá-lo e conclamo a todos que entendam, né, que mesmo que não seja o Yuri Moura, seja o candidato de alguns, que percebam que a gente tem que se aglutinar em torno daqueles que são mais viáveis dentro do campo que a gente entende que é o melhor. Porque nós corremos o risco, Alexandre, neste momento, termos fundamentalmente o aprofundamento e o enraizamento do fascismo. Aí nós vamos ter o golpe do golpe. Né? Eu vou te dar a palavra novamente, só comentar aqui que o nosso amigo aqui escreveu para a gente aqui, ó, esta participação da população na política não necessariamente passa pela educação desde a escolha elementar, simular na classe de aula as instituições democráticas, né? O sistema democrático tem que ser ensinado desde a escola elementar. Ciro só vê o seu próprio umbigo, como Reino Unido e França. Né? Também quero mandar um abraço. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A professora Maria também esteve aqui com a gente. Então, Alexandre, eu vou te dar a palavra, só lembrando que agora nós temos 15 minutos, porque o Instagram come ele interrompe a gravação em 1 hora. E como eu quero manter isso aqui gravado, então se a gente não parar em 15 minutos, ele interrompe e a gente não consegue gravar. Mas você tem aí 15, 14, 13 minutos aí para falar o que você achar necessário a partir disso. Passa rápido, né, meu amigo? Foi a Carmen que fez essa... Isso, aí você vai... Comentar o que é... Deixa eu ver se a Carmen... Deixa eu ver. Foi a Carmen, isso mesmo. E se quiser comentar o que ela falou aí, está contigo a palavra. Vou pegar por aí. Obrigado pela intervenção, Carmen. Um beijo, boa noite. É exatamente isso, né? A questão de você educar o jovem na política desde cedo. São dois os problemas, né? De você não ter essa cultura política desde os primeiros anos da escola. Eu tive, só que foi Educação Moral e Cívica e OSPD, não é? E até chamei alguns colegas meus do primário, ginásio, não sei se entraram, mas... Então esse é o problema de você não ter a cultura de participação política. E o outro problema que a gente está falando, que também eu queria tocar, nesse breve tempo que a gente tem ainda, seria o individualismo, não é? Então você olhar no seu próprio umbigo. Você falou, a Carmen falou sobre isso, né, de olhar para o seu próprio umbigo. O que hoje é favorável a gente, amanhã pode não ser favorável individualmente. Você vê a questão da Revolução Francesa. Todos que mandaram desafetos para a guilhotina, quase todos pelo menos, foram morrer também através da guilhotina. E por que a guilhotina? Porque era uma forma científica, limpa, né? Quer dizer, científica, de você acabar com a vida da pessoa. Breve, e ter aquele apelo da cabeça rolando, meio dramático, mas a cabeça rolando. Então tem esse apelo de ciência, de coisa precisa, né? Sem falar em nomes, porque a gente aqui está desarmado, completamente desarmado, né, com relação a exatamente fazer a provocação e trocar, como a gente está trocando, o Léo e eu, essa questão de Petrópolis, que é particular, mas ela é emblemática e ela é, por amostragem, né, estatística, o que se passa no Brasil, essa questão de você simplesmente votar. E a questão da oposição, ela também ganha fôlego na oposição. Porque se você tem aqueles votos que fizeram... Voltaire. Se você tem aqueles votos que fizeram, que foram a minoria, que não elegeram o teu representante, mas se continuarem, como diz o nosso amigo Benvito Sequeira, ninguém larga a mão de ninguém, vai fazer uma pressão política junto à maioria que, de repente, até já se desfez. O cidadão não sabe nem quem ele votou. Então, ele elegeu um prefeito ou uma Câmara de Vereadores, mas a oposição empoderada do apelo popular, aqueles que perderam, podem fazer uma pressão democrática, acho que ganharam o poder, e exatamente mudar um pouco esse rumo. Né? Mudar um pouco o rumo. Tá, a extrema-direita e um pouco para o centro. Então, a participação não se esgota na eleição, né? E muito pelo contrário, ela, tanto para os vencedores quanto para, entre aspas, perdedores, se faz necessário continuar mobilizado para fazer uma cobrança saudável, como você falou. Se você não cobrar, se não tiver um contraponto, você também se torna um ditador.
Você, por melhor das intenções que tem, também se torna. Muitas pessoas bateram palma no episódio, né, da condenação. Você pode não gostar do A, o B, o C, de Lula, de Fernando Henrique, não é essa a questão. Mas você não precisa também ser cristão para falar, está errado, Cristo, né? Não precisa. É só você ser um pouco egoísta, mas inteligente. Se acontece com ele, pode acontecer comigo, com você, com qualquer outro, de uma participação em conluio no Ministério Público e Judiciário. Como é que a gente vai pegar a listado? Ah, ele fez pipi no carnaval, na rua, no carnaval, quando tinha 10 anos. Vamos pegar lá, tem uma câmera. Ah, peguei ele aqui. 10 anos ele estava apertado, ele quis ir ao banheiro fazer um pipi, mas não tinha banheiro, ele fez na árvore. Vamos pegar ele aqui. Eu já quero pegar ele, mas tem que arrumar um motivo para pegar. Entendeu? Então essa é a questão. Então a gente está chamando para... Eu tenho certeza que você faz isso em outros encontros também, chamar uma discussão honesta, sem sofismo, e sem a questão de você estar armado. Não é Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco na hora da eleição, e você contrapor propostas, e ali no momento ali, lógico, no outro momento você continua com as suas propostas. Você não vai perder, você não vai se vender, não vai ser cooptado. Você simplesmente vai cobrar, mobilizado, e vamos lá. Né? Pois é, não se pode transgredir as leis. No momento que você abre esse caminho, tudo pode. Tudo pode. Então, voltando lá ao início da conversa, para te passar a bola, no momento em que você cria um Estado democrático de direito, as minorias, porque são as elites, né, ficaram assustadas. Meu Deus, as eleições, vai ter eleição. A minoria, que é sempre o povo, vai ganhar. A maioria em termos numéricos, né, mas em termos de poder, é o que menos tem poder. Aí a elite falou assim, bom, vem cá, esses caras vão ganhar da gente sempre. Porque no Estado capitalista, os assalariados sustentam a superestrutura. Então, sempre eles vão ganhar. Como a gente pode fazer para reverter? Como sempre unidos, como você coloca, sempre com uma unidade, com a cenourinha ali na frente do cavalo, que é o poder, é o dinheiro, empoderamento do Estado, né? Porque no momento que você cria o Estado, você abre para todos uma questão de cidadania. E quando quem tinha um Estado absolutista comandava, fala, bom, todo mundo é cidadão igual, isso não pode, a gente vai ter que criar algum mecanismo para cooptar, né? Cooptar representantes do povo para poder ganhar, senão a gente vai perder sempre. Então, não se pode bater palma para a iniquidade, para a injustiça, para a ilegalidade, porque amanhã batem a nossa porta. Você constrói um discurso e só não estou fazendo meia-culpa, não, errou pra caramba tal. Mas olha só, esse governo de centro-esquerda, que ficou no poder por 13 anos, fez que ninguém perdesse nada. Ele direcionou a sua política para os menos favorecidos. E ninguém perdeu, o banqueiro não perdeu. Então, aí a gente pode chegar ao cúmulo do pessimismo e dizer não tem como fazer acordo democrático com a direita. Mas espera lá, não é assim. Mas a gente começa a pensar, porque se ninguém perdeu nada, se há momentos realmente de acertar, né, de acertar pontos e outros, como com certeza sempre tem que fazer isso, mas não pode partir para esse tipo de puxar tapete. E também na guerra, em 36 também foi isso, na Espanha, né? Quando ela está falando, Carmen, que em 36 os fascistas começaram a comer pela beirada, porque havia uma crise econômica, e aí o Salvador da Paz, sempre falando coitado de Cristo, né? Sempre falando em Cristo, né? Na igreja, na religião, e aí vai levando essa ladainha, né? E as pessoas vão acreditando. Eu entendo, né, entendo. Eu vou me dar bem se o fulano for eleito. Tá, mas se amanhã ele é teu amigo, hoje é teu amigo, amanhã ele pode não ter seu inimigo. E se ele é um cara autoritário, como a gente está falando em Petrópolis, né, vai reverter contra você. Então, para jogar a bola para você, agradecendo já a participação, para você encerrar com esse comentário, agradecer a todos a presença e fica lá consignado, fica guardado esse registro. E quem não pôde assistir, falar para outros para poder assistir, como provocação eu acho válido. Né? E passo a bola a você. Dou boa noite a todos e agradeço a presença e participação de todos. Um beijo e um abraço a todos. É isso mesmo, Alexandre. Ela comentou também, o efeito túnel de Hirschman explica por que governos progressistas são rejeitados em determinado momento.
né? E aí depois ela diz, né, não se pode transgredir as leis. A Alemanha de 33 começou a comer pelas beiradas e deu no que deu, exatamente isso, né? Eu quero, antes de mais nada também, né, que a gente já vai concluir aqui o papo, e eu quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui, né, principalmente os que ficaram aqui conosco até o final, né, a professora Célia Bastos, que é minha mãe, né, o João Miguel, meu filho. né, também a Nitinha, Minha mãe. né, a Carmen Tabareto, a Débora Jarrara, né, a Anelisa e o Paulo de Tarso de Queiroz, né? Então, um abraço para todos vocês. Dizer para vocês que nós temos esse encontro aqui, esse bate-papo, todas as segundas às 19 horas, né? E a ideia é a seguinte, gente, vocês é que fazem a pauta, tá? Se um de vocês aqui quiser conversar comigo, é só me mandar uma mensagem dizendo assim, ó, eu quero conversar contigo. A gente vai fazer um bate-papo aqui, vocês definem a pauta e a gente manda ver, tá? Podemos falar do assunto que quiser, de futebol, de política, de arte, do que vocês quiserem, está aqui à disposição o espaço que é para vocês, né? É um espaço de diálogo, de convergência de ideias e de contraposição de ideias também, porque mesmo que venha alguém aqui para argumentar contra o que a gente está colocando, é isso que a gente quer. A gente quer não uma polarização, mas sim uma possibilidade de diálogo franco, aberto, mas que a gente possa, no final das contas, caminhar unidos em torno da defesa das instituições na qual nós tanto defendemos do Estado Democrático de Direito. Então, quem quiser, mesmo concordando ou discordando do que a gente diz aqui, está totalmente aberto a vocês, né? E quem quiser, fiquem à vontade. Tá? Também acabou de comentar aqui, ó, vou fazer a leitura rapidamente, né? Parabéns pela live, muito esclarecedora para o momento, um abraço. Né? Sou amigo e fã do Alex, você virou um ícone para mim também. De fato, o Alex é brilhante, é um cara fantástico, né? E eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Muito obrigado aí a vocês todos que estão presentes conosco até agora, né? E para concluir, é exatamente só colocar isso que você falou, Alexandre. A gente tem que tomar cuidado porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro, né? Você deu um exemplo um exemplo clássico, bacana, né, da Revolução Francesa, né? Quem construiu a guilhotina para acabar com seus inimigos, depois foi guilhotinado por ela, né? Então nós não podemos perder esse tipo de visão, né? A gente não pode, porque a gente não gosta de um governo, não concorda como um governo se constitui, né? Pura e simplesmente, como você falou, né, por um deslize aqui ou acolá, a gente tirar o poder do voto, o direito das pessoas escolherem um caminho da nação, né? Como aconteceu recentemente, né, com a situação do golpe de Estado, que foi dado, um golpe branco que foi dado, aperfeiçoado, né, a maneira de ser, de fazer, como foi dado em cima da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. Né? Então nós temos que ter cuidado com isso, né? O presidente Lula teve equívocos, mas até você condená-lo você teria que ter provas cabais, né? Tudo indica que foi parcial, não à toa o ministro, quem o julgou depois se tornou ministro do seu algoz. Então para a gente pelo menos pensar e parar e refletir isso tudo. Alexandre, nós temos mais 1 minuto e meio, você quer mandar mais um beijo, um abraço para alguém? Vou mandar para o meu amigo também, o Paulo Queiroz, também um ícone na minha vida, desde fomos vizinhos, meu pai era solteiro, era vizinho dele, depois eu passei a ser vizinho, um grande amigo. A Débora, foi professora de inglês, né, minha aqui em Petrópolis, amiga também, colega. A Carmen, amiga, minha irmã, Elisa, meu filho, João Miguel, a sua mãe. O Luiz Roberto, que deve ter tido um contratempo, saiu, estava acompanhando a gente. E outras pessoas que saíram por algum problema, entraram e tiveram que sair por algum problema. Muito obrigado. E o canal do Léo está aberto todas as segundas-feiras, né? Ele tem esse bate-papo. E acompanhem, que vale a pena. É isso aí, Alexandre. Então, todas as segundas-feiras, 19 horas, estamos por aqui. Está aberto a todos vocês. Quem vocês quiserem trazer, ou vocês mesmos, tragam a sua pauta, vamos debater. Alexandre também está convidadíssimo para outros. É só você me dizer quando quer voltar e a gente bate um papo. Muito obrigado, foi um prazer. Um beijo, um abraço para vocês todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço. Um abração. Tchau.